A Sentinela, edição de estudo, dezembro de 2019. Estudo 49. Este artigo será estudado na semana de 3 a 9 de fevereiro. Há um tempo determinado para trabalhar e para descansar. Texto temático. Venham a um lugar isolado para descansar um pouco. Marcos 6:31. Cântico 143. Continue ativo e desperto. O que vamos ver? A Bíblia nos ensina como podemos ter um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho e o descanso. Este estudo vai nos ajudar a avaliar nosso modo de pensar sobre essas áreas da vida, usando como exemplo a lei do sábado. Parágrafo 1. O que muitas pessoas pensam sobre trabalhar? O que as pessoas de onde você mora pensam sobre trabalho? Em muitos países, as pessoas nunca trabalharam tanto. Pessoas que trabalham demais geralmente não têm tempo para descansar, ficar com a família ou aprender sobre Deus. Mas também existem pessoas que não gostam nem um pouco de trabalhar e que até inventam desculpas para não trabalhar. Parágrafos 2 e 3. Que exemplo Jeová e Jesus nos dão sobre trabalhar? Jeová e Jesus pensam bem diferente dessas pessoas. Eles têm um ponto de vista equilibrado sobre o trabalho. Não temos a menor dúvida de que Jeová ama trabalhar. Jesus deixou isso claro quando disse em João 5,17: Meu Pai está trabalhando até agora, e eu estou trabalhando. Pense em todo o trabalho que Deus teve para criar incontáveis anjos, estrelas e planetas. E nós também podemos ver inúmeras provas do trabalho criativo de Deus por observar o belo planeta em que vivemos. O Salmo 104:24 tem razão ao dizer: Quantas são as tuas obras, ó Jeová! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Jesus imitou seu pai. Ele ajudou Jeová a preparar os céus e estava com Jeová como trabalhador perito. Provérbios 8:27-31. Muito tempo depois, quando Jesus esteve na terra, ele fez um ótimo trabalho. Esse trabalho era como alimento para ele. E tudo o que Jesus fez na terra provou que ele tinha sido enviado por Deus. Parágrafo 4. O que aprendemos com Jeová e Jesus sobre descansar? Será que o exemplo de trabalho duro dado por Jeová e Jesus deve nos fazer pensar que não precisamos de descanso? De jeito nenhum. Jeová nunca se cansa, por isso ele não precisa de descanso. Mas a Bíblia diz em Êxodo 31:17 que depois de criar os céus e a terra, ele descansou e se revigorou. Pelo visto, isso significa que Jeová parou de criar coisas e tirou tempo para apreciar tudo o que tinha feito. Jesus também trabalhou bastante quando esteve na terra, mas ele reservou tempo para descansar e para comer com seus amigos. Parágrafo 5. O que pode ser difícil para os servos de Deus? A Bíblia incentiva o povo de Deus a ser trabalhador. Os servos de Jeová não podem ser preguiçosos, mas devem trabalhar duro. Para conseguir sustentar sua família, você talvez tenha que trabalhar. E todos os discípulos de Cristo têm a responsabilidade de pregar as boas novas. Mesmo assim, você precisa descansar o suficiente. Às vezes, você acha difícil equilibrar o tempo que usa para trabalhar, pregar e descansar? Como podemos saber quanto tempo devemos gastar com trabalho e com descanso? Como encontrar o equilíbrio? Parágrafo 6. Como Marcos 6:30-34 mostra que Jesus tinha o ponto de vista correto sobre o trabalho e o descanso. É importante termos um conceito equilibrado sobre o trabalho. O rei Salomão foi inspirado a escrever em Eclesiastes 3:1-8. Há um tempo determinado para toda atividade. Ele disse que existe um tempo para plantar, construir, chorar, rir, dançar e para outras atividades. Sem dúvida, duas coisas essenciais na vida são trabalhar e descansar. Jesus pensava de modo equilibrado sobre essas coisas.
Certa vez, os apóstolos tinham ficado tão ocupados numa viagem de pregação que não tiveram folga nem para tomar uma refeição. Jesus disse para eles: "Venham comigo, vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco." Marcos 6, 30-34 diz: Os apóstolos se reuniram em volta de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: "Venham comigo, vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco." Pois havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham folga nem para tomar uma refeição. Por isso partiram no barco para um lugar isolado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas os viram partir, e muitos ficaram sabendo disso. E afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus e seus discípulos nem sempre podiam descansar quando queriam. Mas Jesus sabia da importância do descanso. Parágrafo 7. Por que entender a lei do sábado pode nos ajudar? De vez em quando, todos nós precisamos descansar ou sair da rotina. Uma lei que Deus deu para os israelitas deixa isso claro: a lei do sábado. Nós não temos a obrigação de obedecer à lei mosaica. Mesmo assim, entender a lei do sábado pode nos ajudar a avaliar nosso ponto de vista sobre trabalhar e descansar. O sábado, um tempo para descansar e adorar a Deus. Parágrafo 8. De acordo com Êxodo 31, 12-15, o sábado era dia de quê? A palavra de Deus diz em Gênesis 2:2 que depois de 6 dias de criação, Deus parou de criar coisas na terra. Só que ele ama trabalhar. Por isso, Deus continuou trabalhando de outras formas. Assim como Jeová descansou no 7º dia, os israelitas tinham que descansar todo o 7º dia da semana. Deus disse que o sábado seria um sinal entre ele e Israel. Seria um dia de completo descanso e sagrado para Jeová. Êxodo 31, 12-15 diz: Jeová disse mais a Moisés: Diga aos israelitas: Vocês devem sem falta guardar os meus sábados, pois isso é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu, Jeová, os santifico. Guardem o sábado, pois ele é sagrado para vocês. Quem o profanar será morto. Se alguém fizer algum trabalho nesse dia, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pode-se trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de completo descanso. Ele é sagrado para Jeová. Quem trabalhar no dia de sábado será morto. Ninguém podia trabalhar no sábado. Nem crianças, nem escravos, nem mesmo animais domésticos. Desse modo, o povo podia dar mais atenção para assuntos espirituais. Parágrafo 9. Que ponto de vista errado sobre a lei do sábado existia na época de Jesus? Guardar o sábado era para ser uma coisa boa para o povo de Deus. Mas muitos líderes religiosos dos dias de Jesus aplicavam a lei do sábado de forma rígida e extremista. Eles diziam que no sábado era proibido até mesmo arrancar algumas espigas de um campo de cereais ou curar uma pessoa. O ponto de vista desses líderes não tinha nada a ver com o modo de pensar de Deus, e Jesus deixou isso claro. Parágrafo 10. De acordo com Mateus 12, 9-12, o que Jesus pensava sobre o sábado? Jesus e seus seguidores judeus guardavam o sábado para obedecer à lei mosaica. A nota diz: os discípulos tinham muito respeito pela lei do sábado. Tanto é que eles esperaram o sábado acabar para continuar os preparativos do sepultamento de Jesus. Fim da nota. Mas Jesus mostrou por palavras e ações que a lei do sábado era uma lei razoável que permitia sim ações bondosas para ajudar outros. Ele disse com todas as letras: é permitido fazer algo bom no sábado. Mateus 12, 9-12 diz: Depois de partir daquele lugar, entrou na sinagoga deles, e havia ali um homem com a mão atrofiada. Assim,
Para que pudessem acusá-lo, perguntaram-lhe: é permitido curar no sábado? Ele lhes disse: se um de vocês tiver uma ovelha, e essa ovelha cair num buraco no sábado, será que não vai agarrá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Por isso, é permitido fazer algo bom no sábado. Jesus não achava que quem fazia o bem estava desobedecendo a lei do sábado. As ações de Jesus mostravam que ele entendia um motivo importante para Jeová ter dado essa lei a seu povo. Ter o sábado como um dia de descanso dava aos israelitas a oportunidade para se concentrar em adorar a Deus. Jesus tinha crescido em uma família que tinha o hábito de usar o sábado para assuntos espirituais. Sabemos disso porque a Bíblia diz o seguinte sobre Jesus quando ele estava em Nazaré. Segundo seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Lucas 4, 15-19. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 10. José leva sua família para a sinagoga no sábado. A legenda da imagem diz: a família de Jesus usava o sábado para assuntos espirituais. Qual é seu ponto de vista sobre o trabalho? Parágrafo 11. Que bom exemplo sobre trabalho Jesus teve. Ao ensinar a Jesus o serviço de carpinteiro, José com certeza ensinou a ele o conceito de Deus sobre o trabalho. E Jesus deve ter visto José trabalhar duro, dia após dia, para cuidar de sua grande família. Podemos entender por que Jesus disse para seus discípulos em Lucas 10, 7: o trabalhador é digno do seu salário. Jesus sabia bem o que era trabalhar duro. Parágrafo 12. Que textos a respeito da vida de Paulo nos mostram o conceito da Bíblia sobre o trabalho? O apóstolo Paulo também sabia o que significava trabalhar duro. Seu trabalho principal era falar a outros sobre Jesus e o que ele ensinava. Mesmo assim, Paulo trabalhou para poder se sustentar. Os irmãos de Tessalônica sabiam que Paulo trabalhava arduamente e com grande esforço, noite e dia, para não ser um peso financeiro para ninguém. 2 Tessalonicenses 3:8. Com essas palavras, Paulo talvez estivesse falando de seu trabalho como fabricante de tendas. Enquanto esteve em Corinto, Paulo ficou com Áquila e Priscila e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ao falar que trabalhou noite e dia, Paulo não quis dizer que trabalhou sem parar. Ele tinha momentos de descanso do trabalho, como por exemplo, no sábado. Nesse dia, ele tinha a chance de pregar para os judeus, que também não trabalhavam no sábado. Atos 18, 1-4. Parágrafo 13. O que podemos aprender do exemplo de Paulo? O apóstolo Paulo nos deixou um bom exemplo. Ele tinha que trabalhar, mas não deixava de participar regularmente na obra santa das boas novas de Deus. Romanos 15, 16. E ele incentivava outros a fazer o mesmo. Como resultado, Áquila e Priscila se tornaram seus colaboradores em Cristo Jesus. Romanos 16, 3. Paulo também disse aos irmãos em Corinto que eles deviam ter bastante para fazer na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. E Jeová até inspirou Paulo a escrever em 2 Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Parágrafo 14. O que Jesus quis dizer com as palavras em João 14:12? O trabalho mais importante nestes últimos dias é o de pregar e fazer discípulos. E Jesus disse que seus discípulos fariam obras maiores do que as dele. João 14:12 diz: digo-lhes com toda certeza, quem exercer fé em mim fará também as obras que eu faço. E ele fará obras maiores do que essas, porque eu vou embora para o Pai. Jesus não quis dizer que nós faríamos milagres como ele fez. Na verdade, os seguidores de Jesus iriam pregar e ensinar num território maior, para mais pessoas e por mais tempo do que ele. Parágrafo 15. Que perguntas devemos nos fazer e por quê? Se você trabalha fora, pergunte-se: no meu local de trabalho, sou conhecido por ser trabalhador? Faço o meu trabalho dentro do prazo, dando sempre o meu melhor.
Se sua resposta a essas perguntas for sim, então é provável que ganhe a confiança do seu patrão. Além disso, sua atitude vai fazer as pessoas do seu trabalho se interessar mais pelas boas novas. Pensando no trabalho de pregação e ensino, pergunte-se: sou conhecido como um publicador esforçado? Eu me preparo bem para as primeiras visitas? Revisito logo as pessoas que mostraram interesse? Participo regularmente de diferentes modalidades de pregação? Se sua resposta a essas perguntas for sim, você vai ter alegria em seu ministério. Qual é seu ponto de vista sobre o descanso? Parágrafo 16. Como Jesus e seus apóstolos mostraram que eram diferentes de muitas pessoas hoje? Jesus sabia que de vez em quando ele e seus apóstolos precisariam descansar. Mas muitas pessoas daquela época, e muitos hoje em dia, pensam assim como o homem rico da ilustração de Jesus. Aquele homem disse para si mesmo: descanse, coma, beba, divirta-se. Lucas 12, 19. Ele achava que as coisas mais importantes da vida eram descansar e se divertir. Jesus e seus apóstolos eram bem diferentes. O mais importante para eles não era agradar a si mesmos. Parágrafo 17. Como usamos nosso tempo livre? Hoje nós tentamos imitar o exemplo de Jesus. Quando não estamos trabalhando, não queremos apenas descansar. Também usamos nosso tempo livre para pregar e assistir às reuniões. Nós nos esforçamos ao máximo para fazer discípulos e ir às reuniões, porque essas atividades sagradas são muito importantes para nós. Mesmo nas férias, nós mantemos nossa rotina espiritual, assistindo às reuniões e ficando atentos às oportunidades para falar sobre a Bíblia com aqueles que encontramos. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 17. Um pai que trabalha para sustentar a família usa o tempo livre em atividades teocráticas e continua a fazer isso mesmo quando ele e a família estão de férias. A legenda da imagem diz: ter um conceito equilibrado sobre trabalho e descanso nos ajuda a nos concentrar em atividades que fazem bem para nós. Parágrafo 18. O que nosso Rei, Cristo Jesus, quer que façamos? É muito bom saber que nosso Rei, Cristo Jesus, não pede de nós mais do que podemos dar. E somos gratos por Ele nos ajudar a ter um conceito equilibrado sobre o trabalho e o descanso. Jesus quer que descansemos o suficiente. E Ele também deseja que seus seguidores trabalhem pelo sustento e sintam a alegria de participar na obra de fazer discípulos. No próximo estudo, vamos ver o que Jesus fez para nos livrar de uma forma cruel de escravidão. Qual é a sua resposta? Que exemplo Jeová e Jesus nos dão sobre trabalhar? O sábado era uma oportunidade para os israelitas fazerem o quê? E o que isso nos ensina? Por que devemos ter um ponto de vista equilibrado sobre descansar e trabalhar? Cântico 38. Jeová vai te dar força. Fim do artigo.